É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um programa Peripatéticos aqui pela Rádio Cantareira FM 87.5 e também pela Estilo Web Rádio. Eu sou Rafael Norberto e vou com vocês na próxima hora, trazendo sempre o melhor do pensamento filosófico, reflexões e discussões. E você pode entrar em contato pelo WhatsApp institucional da Rádio Cantareira, que é o 11 3921 7586, ou pelo e-mail radiocantareira@gmail.com, ou ainda diretamente comigo pelo e-mail rafaelnorberto@hotmail.com. E hoje eu converso com o meu grande amigo Sir Rogério Gouveia Júnior, formado em design de games e curso superior em jogos digitais pela Universidade Metodista. Temos aqui hoje um verdadeiro Jedi. Tivemos um grande projeto juntos, que foi o Culturando, na qual oferecíamos cursos livres de robótica, RPG, board game, radionovela, dublagem e uma série de outras atividades. Rogério Gouveia, meu grande amigo, seja muito bem-vindo ao Peripatéticos. Opa, prazer é meu, viu, Rafa, de estar aqui junto com você, cara. Gente que fez aí, você falou do Culturando, né? Quantas memórias que a gente tem aí do Culturando. Era um ótimo projeto, um projeto sensacional. Eu tenho muitas lembranças aí do Culturando, né? E quem me dera eu ser um Jedi, né? Né? Quem me dera eu ter essa força aí, né? Para poder ajudar todo mundo, né? Mas sempre que um amigo meu me convoca, como um Jedi, eu venho ao auxílio dele, né? Estamos aqui. É isso aí, eu que agradeço de você estar participando. E eu começo nossa entrevista citando um compositor chamado Herbert Viana, lá dos anos 80, né, o líder dos Paralamas Sucesso, e ele dizia: jogos de amor são para se jogar. Rogério Gouveia, vou acionar aqui toda a sua filosofia. Na sua opinião, o que é mais fácil de controlar? Jogos de tabuleiro, videogame ou, de fato, os jogos de amor? Olha, eu diria que nenhum dos três são tão fáceis de se controlar. Não são coisas muito simples de se controlar, mas realmente o de amor, eu diria que ele, com certeza, é o mais difícil. Mais difícil até, eu diria que não, seria o mais complicado, né? De a gente controlar, são os jogos de amor, com certeza. Né? Interessante. Inicialmente o RPG ele era utilizado por psicólogos, né, no tratamento de algumas fobias, famoso roleplay game, também conhecido como RPG. É um tipo de jogo em que os jogadores eles assumem papéis de personagens e criam narrativas de forma colaborativa, né? Qual foi o seu primeiro contato com o RPG? Então, meu primeiro contato com o RPG, né, foi numa livraria no shopping, né? Eu estava numa livraria, isso aí, no começo dos anos 90, né? Faz tempo, gente. Começo dos anos 90, né? Na época, ninguém sabia o que era RPG, né? RPG, o pessoal falava de RPG, achava que era aquele tratamento que tinha de fisioterapia, né? Ninguém sabia o que era, o que significava RPG, né? Mas aí, eu e meu irmão, como a gente gostava muito de games, a gente comprava às vezes alguns jogos originais e vinha ali o manual, e dentro do manual vinha alguns folhetinhos falando sobre RPG. Mas era uma coisa muito vaga, né? A gente via ali alguns livros, era uma coisa muito vaga. E eu ficava com aquilo na cabeça, porque, como você sabe, as ilustrações, né, dentro do RPG sempre foram muito ricas, né? As ilustrações eram maravilhosas dentro dos sistemas de RPG, né? E a gente ficava ali babando naquilo, né? Aí um dia eu tô na loja na Saraiva, lá no shopping da Saraiva, eu vejo um livro, né, de jogos, chamava-se livro-jogo, não tinha nada a ver com RPG, livro-jogo. Mas, como eu via lá que os livros que estavam mostrando lá no manual dos games que a gente comprava eram muito parecidos, eu associei aquilo lá. Falei, mas será que isso aqui é a mesma coisa que RPG? Né? Aí eu falei, eu vou levar para ver o que era, né? Para quem não sabe, né, o RPG no Brasil, pouca gente, acho que quase ninguém conhecia, mas a Marquês Saraiva,
ela começou a traduzir algumas coisas, né, bem simplesinhas, livrinhos pequenos, né, mais ou menos, deixa eu ver se aparece aqui na tela, livrinhos, uns livretinhos mais ou menos desse tamanho assim, né, ela começou a traduzir, né, era baseada nos jogos do Steve Jackson, né, um dos primeiros trabalhos do Steve Jackson era do Game Workshop. Então eu comprei e comecei a folhear aquele livrinho e né, fiquei maravilhado. Comecei a entender ali, né, o que era mais ou menos ali o RPG, né? Aí depois eu comecei a ir realmente atrás, né, realmente dos títulos, né, que eram títulos de peso, né, dentro do RPG, que era o Dungeons and Dragons, né, e o Vampiro, né, que começou mais aí no meio da década de 90. E o que era mais difícil, encontrar gente para jogar ou entender as regras do RPG? Isso com certeza o mais difícil era encontrar gente. Na década de 90, você encontrar alguém que soubesse pelo menos o que significava ser RPG, já era uma coisa dificílima. Você tinha que pegar alguém que não sabia o que era absolutamente nada de RPG, um amigo teu, um primo, e explicar aquilo para ele, e na esperança de que ele ia querer se interessar por aquilo, né? E geralmente eles não se interessavam por aquilo, era um negócio incrível, né? Não, mas só que a gente vai ficar 4, 8 horas sentado numa mesa falando bobeira, não é para mim não esse negócio não, né? As pessoas na época não tinham esse hábito, né, de ficar ali numa mesa 8 horas ali jogando alguma coisa em frente no videogame, 8 horas, 16 horas jogando, né? Não existia esse hábito no começo da década de 90. Então, com certeza, o mais difícil mesmo, mais difícil que as regras, era realmente ajudar a achar pessoas que jogavam RPG. Isso era o mais difícil. Uma pergunta que sempre passou pela minha cabeça, eu te conheço há muito tempo, que é o seguinte: você é um jogador de RPG há mais de 30 anos, por aí. Quantas vezes você de fato jogou RPG? Porque eu te conheço como um mestre de RPG. Quantas vezes você jogou RPG, né? E em termos de porcentagem, quantas vezes você jogou e quantas vezes você foi mestre? Eu diria que não chegaria a 10% na minha história da RPG como jogador. Sou mais mestre, não adianta. O pessoal já me vê como mestre, já me pergunta o que eu vou mestrar. Dificilmente eu tive liberdade para jogar como jogador, né? Mas teve uma época aí, quando eu comecei a conhecer mais a comunidade de jogadores aqui em São Paulo, né, que eu geralmente, de fato, eu joguei bastante, né? Todo sábado, um sábado sim, um sábado meu, eu ia ali no Sesc Pompeia, ali tinha uma comunidade de jogadores bem, bem grande, porque tinha ali uma loja de RPG ali no Shopping Pompeia, acho que nem existe mais o jogo, não sei se ainda existe o Shopping Pompeia. Tinha uma loja ali, a Forbidden Planet, não sei se você chegou a conhecer a Forbidden Planet, e o pessoal se reunia ali, o shopping e o Sesc Pompeia era do lado. Então, né, se juntou ali um monte de louco ali e eu era um deles, né? Muito bom. E qual, na sua opinião, é o RPG mais importante ali da história? É o Dungeons and Dragons mesmo, já dando um spoiler, ou tem algum que acaba sendo mais importante que esse? Não, com certeza, o Dungeons and Dragons ele é o sistema de RPG mais conhecido mundialmente, não só no Brasil, né, mais conhecido, mais popular, né, que teve mais adaptações, mais versões para videogames, mais versões para o cinema, foi o Dungeons and Dragons, né, e realmente ele é o melhor, né, dentro de tudo que você for colocar do universo do RPG, ele é o melhor RPG que já existiu na história do RPG, na minha opinião. Eu acredito que seja a opinião de muitos também. E por que isso? Porque o Dungeons and Dragons, né, ele é um sistema rápido, né, um sistema que quando os primeiros RPGs começaram a vir no barco, né, do RPG, né, não existia só o Dungeons and Dragons, ele é um RPG baseado, né, em fantasia medieval, né. Então começaram a vir outros RPGs baseados em outros temas, né. Só que você pegava as regras desses RPGs, eram regras que transformavam a jogabilidade numa jogabilidade lenta. O Dungeons and Dragons ele era um jogo mais dinâmico, né? E além de tudo isso, ele era um jogo muito cooperativo, né? Onde
você fazia proezas épicas, né? Coisas épicas, e você tinha que contar com a ajuda dos seus amigos, né? Com a ajuda dos outros integrantes da mesa, né? Isso fazia com que você criasse laços de amizades que você ia continuar durante décadas, né? Para toda a sua vida, né? E aí, por causa disso, né? Por causa da facilidade, né? Da agilidade de jogar, né? Do sistema ser um sistema ágil, por causa do carinho, né, da atenção que eles tiveram com a qualidade gráfica do Dungeons and Dragons. Isso aí, por volta do começo dos anos 80, melhorou 300% do que era nos anos 70. Isso aí foi chamando a atenção, ele foi se tornando um game muito comercial, né? Então todo mundo entrava no RPG, né, na década de 80 através do Dungeons and Dragons, né? Então acabou se tornando um RPG popular, de fácil de se jogar, né? Um jogo fácil de se jogar, né? E que criava vínculos de amizade, né? Eu acredito que com isso o Dungeons and Dragons acabou se tornando o RPG mais famoso e melhor do mundo, né? Na minha opinião. Muito bom. Há diversos filmes que retratam uma simulação de um RPG, né? Acho que o Jumanji, né, que foi estrelado ali pelo Robbie Williams, fizeram um remake agora, né, é um dos exemplos, acho que mais importantes, né, cinematográficos, né, Caverna do Dragão, né, entre outros também. Mas o filme, né, e há um livro também, História Sem Fim, que você deve conhecer, do Michael Ende, que mostra um menino que interage ali com personagens de um livro, né. Na história, o mal é atribuído à ausência de leitura. Na sua opinião, né, misturando aí literatura, fantasia e vida real, né, o RPG ele é um instrumento para fazer com que o jovem ele estimule o gosto pela leitura? Antes de eu dar a minha opinião a respeito disso, deixa eu só falar uma coisa que eu acho relevante assim, em questão de mídia, né, de mídias que representaram o RPG, né? Você falou do Jumanji, falou da História Sem Fim, realmente ali, né, você vê ali um processo bem próximo do que é um jogo de RPG. Mas tem um filme que pouca gente conhece, que foi um filme que estreou o Tom Hanks como ator em Hollywood, que chama Maze and Monsters, né? Esse filme ele surgiu ali no comecinho da década de 80, e ele é um filme que realmente retratava os universitários, né, americanos jogando o que a gente ia chamar muito para frente aqui no Brasil de live action, né, baseado no Dungeons and Dragons. Ele é um filme muito importante para você entender, né, o que era o RPG, como é que começou nas faculdades, né, nas universidades americanas, começaram a jogar lá, né, o que era, como que eles abordavam isso lá, né, no comecinho do RPG, né, o preconceito que se existia a respeito disso. Esse filme é justamente uma crítica sobre o RPG na época, né? Os americanos eram muito conservadores ali no começo da década de 80, e eles viam o RPG como uma coisa negativa ali que estava sendo popularizada ali pela juventude americana, né? E o filme foi um telefilme, não foi um filme de cinema, mas ele é um filme que ele aborda tudo isso, né? Inclusive ele é baseado na história real de um aluno universitário que pirou, né, jogando RPG, né? Eles fizeram de tudo ali para enterrar o RPG logo no começo, mas pelo contrário, o filme ele trouxe até mais jogadores, né, para dentro do RPG, né? Bom, eu só queria colocar isso, é um filme que é interessante para quem gosta da história do RPG assistir, né? É muito bom, né? E com certeza, né, falando agora sobre a leitura, eu acho que com certeza não existe jogador de RPG que não se interesse por leitura, né? Isso pode ser no passado, isso pode ser no presente, e com certeza será no futuro. Se você falar para mim, mas eles não estão lendo livros. De fato, livro físico, livro com páginas de papel, realmente o jogador de RPG hoje em dia, ele lê pouco, né? Mas ele está lendo livro digital, que não deixa de ser uma leitura. Para você jogar RPG, você tem que ler. Não é impossível você ter um acesso às regras, se você quer se interessar por entender, né, como as regras funcionam. Se você é um jogador, você não precisa nem ser o mestre, tá? Mas se você é um jogador, certo? Qual que é o seu objetivo? É sobreviver no RPG, né? É jogar da melhor forma possível, evoluir o teu personagem.
para você fazer isso, você precisa entender regras, você precisa entender do que o mestre está falando, qual que é aquele universo que ele está se baseando, né? Então, para isso, você vai querer se informar. Se informar, como que você vai se informar sobre o RPG? Você vai ter que ler as regras, vai ter que ler os livros, você vai ter que entender dos cenários. Então, ele estimula, mais do que qualquer outra coisa, a leitura. Tá? Se você pegar, se a gente colocasse numa estimativa aí, né, quanto que a molecada que joga RPG hoje lê, né? Eu diria que 90% do pessoal que joga RPG lê bastante. É fundamental. Muito bom. E você acha, em termos de literatura brasileira, né? A literatura brasileira, ela desestimula a leitura, ou você acha que a literatura brasileira, ela acompanha, principalmente quando se fala na aplicação dela em sala de aula, né? Uma rejeição, assim, dos autores internacionais, etc. e tal. Você acha que a leitura brasileira, ela é importante, ou o que acontece? Olha, eu acho que o problema maior não é a literatura brasileira, na minha opinião. Na minha opinião, é a forma, né, como a gente introduz essa literatura para a nossa juventude, para os nossos alunos. Né? Se você, por exemplo, pegar o pessoal hoje, né, a molecada de hoje, que está aí no sexto, no sétimo ano, e conversar com eles a respeito de livros, eles vão ter muito pouco a falar para você, principalmente literatura brasileira. Eles vão ter muito pouco. Mas se você pegar e falar para eles assim, pô, você foi na Netflix, você assistiu Cidade Invisível? Não sei se você chegou a ver essa série. Cidade Invisível. Você assistiu Cidade Invisível? Pô, Cidade Invisível, cara, é uma série brasileira baseada no folclore brasileiro que é riquíssimo. A literatura brasileira, o folclore, a cultura do Brasil, dá para fazer RPGs maravilhosos e fizeram. Tagmar, certo? Foi um RPG brasileiro feito por brasileiros, né? Tormenta, né? Então a gente tem muita coisa aí boa dentro da literatura. O que faltou, por exemplo, que a gente via na década de 90, a gente via na década de 80, era justamente a mídia. A mídia não se importava em falar da literatura do Brasil, do folclore, da cultura. Era tudo internacional. A gente tinha contato, a gente sabia mais sobre a cultura americana do que a cultura brasileira. A gente não se interessava. Então, a gente viu que com a queda dessas mídias fortes aí que a gente tinha no Brasil, esses canais abertos, né, começaram a vir as coisas de streaming, começou a ter orçamento para o pessoal, para o roteirista, para o desenvolvedor de histórias brasileiro, que está ligado ali no folclore, na cultura, desenvolver o trabalho dele e mostrar. E aí a molecada começou a se interessar. Então, eu falo isso para os professores, não adianta você vir com Carlos Drummond de Andrade, os caras lêem em sala de aula, não adianta você vir com história... Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, não adianta você vir com isso. Isso aí não está ligado ao que eles estão absorvendo no momento. Você tem que pegar autores, e tem muitos bons por aí, que eles vão mostrar a cultura de uma maneira mais moderna para essa molecada. Você está entendendo? E então, se você já é difícil de eles lerem. Se você vai colocar uma literatura difícil de eles compreender, que não tem nada a ver com o que eles estão vivendo no momento que eles estão agora, certo? Claro que eles não vão se interessar, pelo contrário, eles vão se desestimular, e aí é que eles não vão ler mesmo. Para você introduzir uma literatura dessa, né, você tem que introduzir para quem se interessa por isso aí. Né? E conversar com os jovens. Conversar, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão consumindo aí de mídia. Né? E tentar trazer isso para a literatura e colocar isso em sala de aula. Entendeu? Então a questão para mim não é a literatura. A questão para mim não é como que a literatura brasileira é formada, mas sim como que ela é colocada para os nossos alunos. Né? Essa é a maior questão. Muito bom. Nós sabemos que o RPG em vários lugares do mundo foi usado como ferramenta educacional e nós tivemos o prazer de ver isso em prática, né, inclusive responder essa pergunta, né, se o Brasil seria capaz de usar também. Chegamos a trabalhar com essa ferramenta, o RPG, durante pelo menos uns 3 anos, né? E do que ficou dessa experiência que nós tivemos juntos, na sua opinião, né, o que o RPG pode oferecer, né, tanto para humanas quanto para exatas,
na construção intelectual de um aluno? Olha, eu acho que, né, a construção intelectual de um aluno, ele é de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma capacidade sem igual, certo? Por quê? Porque ali a gente já começa, já falou bastante a respeito da leitura, beleza, está desenvolvendo a leitura. Nós vamos poder falar também da criatividade, que hoje em dia todo mundo já está entendendo que não basta você ser inteligente, você tem que ser criativo, certo? Então a inteligência hoje já tá ficando em segundo plano, e em primeiro plano vem a pessoa com criatividade. E o RPG ele faz isso. Ele cria oportunidades em que a pessoa vai ter que usar da sua criatividade para resolver problemas. Isso é um ponto. Raciocínio lógico. Muitos mestres colocam ali, né, armadilhas, colocam ali situações onde o aluno ele vai ter que usar o raciocínio lógico para ele poder resolver aquilo lá, certo? Porque se ele não entender, né, do que se trata aquilo ali, né, se ele não desenvolve ali um raciocínio lógico, o personagem dele vai acabar sendo prejudicado ou até acabar morrendo durante o jogo. Então, capacidade de criatividade, raciocínio lógico, oratória, né, que é importantíssima em política e em outros aspectos aí. O jogador de RPG desenvolve isso com uma facilidade que nenhum outro local desenvolveria. Certo? Você pega um nerd dos anos 90, ele era um cara ali fechadão, não falava com ninguém. Ele começa a jogar RPG, ele começa a interagir com as pessoas. Ele começa a desenvolver um convívio, um convívio social, né? Ele começa a aprender a como se comunicar com as pessoas, né? A como falar, como se portar, porque ele tem essa abertura agora, ele tem que tudo que ele vai fazer dentro do jogo vai ter que ser narrado, vai ter que ser explicado. Então ele vai ter que ter repertório para falar, repertório de palavras, ele vai ter que saber como desenvolver aquela ideia. Então, o RPG para isso, você estava lá, você viu, né? Não existe ferramenta melhor para você desenvolver essas capacidades. A gente vê isso aí o tempo todo. Concentração. Você tem que parar tudo o que você está fazendo e se concentrar na narrativa do que está acontecendo ali. Então a pessoa começa a desenvolver uma concentração, porque ela vai parar, ela vai escutar os outros. Quem hoje em dia, né, para escutar? É difícil uma pessoa hoje em dia parar para escutar uma outra falando mais que 20, 30 minutos. Mas no RPG você é obrigado a fazer isso. No RPG você tem que parar, perceber do que se trata, entender sobre o que o mestre está falando, né? Vai ter que questionar, às vezes o que está acontecendo, né? Então, a capacidade disso tudo dentro do RPG, você quer desenvolver isso nas pessoas, sem precedentes, né? Não existe nada que eu possa colocar aqui chegaria tão próximo do 100% no desenvolvimento dessas capacidades do que o RPG não tem. E ele acaba sendo multidisciplinar, né? Eu lembro que quando trabalhávamos em escola, o RPG, tinha ali o conhecimento histórico que precisa ser desenvolvido, o conhecimento geográfico, né, de mundo, científico. Então você acaba tendo todas as disciplinas, né? A própria filosofia, música, né? Você precisa interagir com decisões, né? Isso ajuda principalmente na vida da pessoa, né? Então, pelo menos na parte de humanas, né? Onde eu estou praticamente, eu via isso muito claro. Aí, queria que você explicasse um pouco do porquê que, além das humanas, o RPG, né, não só nos dados, mas também na própria construção da metodologia, por que ele é um jogo que consegue unir humanas e exatas, né, e todas as disciplinas praticamente de uma escola? Então, vamos voltar aí no começo da década de 70, aí, quando os primeiros desenvolvedores começaram a desenvolver o RPG, né? O RPG ele é um jogo de interpretação de papéis. Só que você tem que interpretar os papéis, mas existem algumas regras para que as coisas aconteçam, né? Você vai falar pro cara assim, eu te dei um golpe de espada. Então, como que vai saber se pegou ou não? Então, precisa de regras matemáticas para que isso se desenvolva.
né? Então, o que acontece? O pessoal que desenvolveu o Gigax lá, né? O pessoal, eles não sabiam nada de matemática. O negócio dos caras era um jogo, era desenvolver jogo de tabuleiro. Isso era o ramo dos caras, né? É como eles entraram nesse mundo, né? Então, eles tiveram que entender de matemática, desenvolver tabelas ali matemáticas para poder fazer o jogo acontecer, né? E aí o que aconteceu? O jogo ele tinha uma dinâmica boa, ele tinha um desenvolvimento na parte de humanas boa, mas ele, em muitos outros sistemas, né, ele pecava na matemática. Né? A matemática não simulava muito bem ali o ambiente, né, a situação, né, a física. Aí o que aconteceu? Começaram a entrar os matemáticos. As grandes empresas de desenvolvimento de games começaram a contratar matemáticos para desenvolver o game para eles. Ok? Então, o que acontece? Nós estamos vendo áreas como a gamificação, vendo áreas como o desenvolvimento de games. Se você pegar um cara, mesma idade que eu, né, que entrou no mesmo tempo que eu na faculdade para desenvolver games, a facilidade que eu tinha em entender, né, na parte de programação, o que era um algoritmo, o que era um fluxograma, era muito maior do cara que nunca tinha jogado videogame. Era muito maior. Ele podia ser o craque da matemática, mas ele não entendia como que essas coisas se encaixam. Como que você elabora um roteiro que vai ser, como é que eu posso dizer, que vai ter diversas possibilidades. Ele não entende disso. Então eu via a dificuldade maior nesse pessoal, que o pessoal que entra na parte de games, por exemplo, é um pessoal mais voltado para exatas. Eu via essa dificuldade deles fazer essa fusão, né, da parte de exatas com a parte de humanas. E para mim isso era uma habilidade natural. Eu desenvolvi isso no RPG. Quando o professor falava de fluxograma, falava de algoritmo para mim, eu olhava e falava, eu já vi isso aí. São outras palavras para desenvolver a mesma coisa. Né? Então aí você vai vendo, né, o que o jogador de RPG, né, tem de vantagem, né, tanto na parte de exatas, certo? Ele pode desenvolver aí ferramentas, né, e algoritmos, além de equações que vão facilitar na gamificação de qualquer sistema, seja ele digital, seja ele físico, certo? Tanto do pessoal que pode trabalhar na parte de humanos, né? Eu acredito que até essa parte de simulação, que é a parte que entra o RPG, que entra o videogame, ela devia ser uma disciplina à parte. Ela não devia nem tanto pegar, né, a parte de humanas, nem tanto pegar a parte de exatas, porque ali se funde as duas. Você tem que entender das duas para você poder fazer um game, né? Então, aí você já tem uma ideia, né, do que é isso dentro, né, da parte de exatas. Nós podemos dizer que o RPG também traz benefícios psicológicos, né, para o jovem que utiliza? Sim, nós podemos dizer que o desenvolvimento psicológico, né, os benefícios são imensos também, né? Eu já citei aqui a capacidade de atuar em grupo, né? Mas principalmente eu queria citar a parte de confronto de problemas. O que você aprende no RPG são as coisas que os pais estão pecando hoje. Infelizmente é uma verdade que nós temos que entender. Os pais pecam em fazer os filhos resolverem os próprios problemas. Nós resolvemos os problemas para eles. E no RPG não é assim. No RPG não adianta ele fazer birra, não adianta ele chorar, não adianta ele espernear, ele bater os pés. Se ele fizer uma besteira, o personagem dele vai morrer. Você está entendendo? Então eu acho que a maior capacidade, eu posso citar outras aqui, posso ficar citando várias contribuições para a parte psicológica da pessoa, mas a maior é o conflito. É você lidar com o conflito. É você lidar com as pessoas. É lidar com o não. É entender o sim. Entender que uma vitória não significa que você é melhor que ninguém. Que é apenas uma vitória. É que a derrota não é o fim do mundo. Você não precisa ficar deprimido, não precisa se matar por causa de que alguma coisa dê errada. Isso é o mais importante que a gente precisa colocar para o pessoal entender hoje. Que é o que é mais difícil para o aluno entender, para o filho entender. É esse conflito, é a resolução de problemas, sabe? Eles se desestimulam muito fácil. Você apresenta um problema para o cara deixa isso aqui para cá e vai fazer outra coisa mais fácil. Né?
porque é complicado. Isso aqui depois o meu pai resolve para mim. Isso aqui depois o professor resolve para mim, né? Sendo que, no que vai se tornar isso? E quando a gente se for, quem é que vai resolver esses problemas? Né? E o RPG ajuda demais nisso. Mesmo porque fazer uma ficha de RPG é uma coisa muito complicada, então você tem que cuidar muito bem daquele personagem, né? Eu lembro que a gente demorava ali quase 5, 6 horas para desenvolver uma ficha, né? Agilidade, força de vontade, destreza, carisma. Então era uma gama de coisas, os dados são diferentes, são aqueles poliedros, dados de 10 lados, 8 lados, né? Coisas que, se você ficou curioso, vai lá e procura. Então as estatísticas, né? Principalmente, né? Então você tinha ali que realmente lidar com situações, e é por isso que é um jogo que começa com psicologia, né? Você enfrentar os seus medos, enfrentar os problemas na sociedade, né? E segundo o Blaise Pascal, né, a imaginação, ela dispõe de tudo. Sem ela nós não somos capazes de criar ou produzir absolutamente nada. Mas segundo esse mesmo autor, nós podemos também ser iludidos pela imaginação, fazendo de repente julgamentos errados quando não somos capazes de distinguir, né? E aí uma pergunta que eu sei, ela é capciosa. Havia muito preconceito contra os jogos de RPG? Sim, sim. No começo da década de 70 nos Estados Unidos, né, foi um problema sério, né? 80 o negócio começou... 70 que jogavam os universitários. 80 começou a ser jogado pela molecada. Você vê em Stranger Things. Quem assistiu Stranger Things vê a molecada jogando RPG ali. Certo? Então, ele começou a ser vendido, né, o RPG, não era mais um negocinho ali fechado, ali dos grupinhos fechados, começou a ser vendido em livrarias, em bancas de jornal, o pessoal comprava e ia jogar. E aí o que acontece? Né? O povo extremamente conservador ali, americano, né? Pegava, a molecada se reunia 8, 12 horas dentro de um porão de casa, falando de demônio, falando vou conjurar uma magia, eu vou te matar, eu vou não sei o quê. Os pais viam aquilo e começaram a ficar preocupados. Falaram, o que esses caras estão fazendo? Estão reunidos no escuro ali, jogando com um monte de livro, falando um monte de coisa maluca. Aí começou a surgir um mito em cima disso, que o RPG era uma coisa do demônio, né, que era bruxaria. Né, isso começou a se espalhar. Né. No Brasil isso ficou mais evidente na década de 90, finzinho ali da década de 90, onde nós tivemos alguns incidentes, né, com pessoas ali mal intencionadas que usaram RPG para fazer maldade, né? Mas, né, sim, havia o preconceito, né? Coisa que hoje em dia, pelo que eu posso constatar, não existe mais, porque é uma informação, todo mundo ali, o mínimo que seja, sabe o que é um RPG. Pode até não jogar, mas sabe ali, é um jogo, né? Todo mundo sabe que é um jogo. Naquela época, muita gente nem sabia que era um jogo, achava que era realmente, a molecada estava ali fazendo bruxaria, fazendo coisa do diabo ali, principalmente na década de 90 no Brasil, se popularizou muito o Vampiro à Máscara, né, que era um jogo mais RPG mais adulto, mais imersivo, mais gótico, né, ligado ali um universo gótico, né, não tinha muita coisa de vampiro, coisa que é trivial hoje em dia, você vê Crepúsculo aí, né, era o vampiro, né, uma parte, né, do vampiro, a entrevista com o vampiro, né, era o vampiro. Então, se criou, né, um mito em cima de que era um negócio do mal, era uma coisa do diabo, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, não se tem... Olha, eu não vou dizer que não tem completamente, né? Gente, por favor, sem falar mal, não estou falando mal de evangélico nem de religião nenhuma, né? Mas a gente teve, nesse decorrer do que a gente trabalhou, eu e o Rafael trabalhamos juntos, a gente viu alunos dizendo, né? Minha mãe me pegou lendo um livro, falou que era coisa do demônio, né? De alguns garotos que jogavam com a gente, né? Minha mãe me pegou isso aí, falou que é coisa de demônio, que era para jogar, mas a molecada acaba conversando com a mãe, né? Os tempos são outros, né? E acaba tudo se resolvendo, vai se entendendo ali, né? Por mais que a mãe não goste ali da coisa, acaba entendendo ali que tem a sua parte, né? O seu benefício ali de o cara tá lendo, tá jogando ali, né? Então, praticamente não existe mais hoje em dia, né? Mas tinha bastante na década de 80 e 90. Mal sabem eles quem foi H.P. Lovecraft, Stephen King, entre outros conjuradores aí literários, né, vamos dizer assim. Pois e os jogos hoje, né, como GTA,
né, Call of Duty, entre outros jogos que são considerados violentos. Nós podemos dizer que esses jogos eles induzem, né, a coisas como, por exemplo, o que aconteceu lá nos Estados Unidos em cinemas, né? A culpa são dos jogos ou existe outros fatores que nós podemos trazer aí para discutir isso? De maneira nenhuma, a culpa não é dos jogos. De maneira nenhuma. Hoje em dia o cara ele pode fazer uma besteira lendo um livro, ele pode fazer uma besteira assistindo uma série, ele pode fazer uma besteira assistindo um filme, vendo uma peça de teatro, falando com alguém. Isso não existe base científica para dizer, não, o cara ele fez essa besteira porque ele jogava. Ou dizer, se você jogar essa determinada coisa aqui, você vai virar um psicopata, vai virar um assassino. Não existe, gente. Não existe nenhum estudo científico que prove 100% que quem joga aquilo vai virar um assassino. Pelo contrário, na verdade, quem joga, né, esse tipo de mídia, tanto seja o RPG, tanto o videogame, né, ele desenvolve capacidades ali. Né? No videogame, o cara ele pode desenvolver ali a destreza dele, né, a capacidade de raciocínio rápido, entre outras coisas que são desenvolvidas no videogame. Né? E, claro, como todas as coisas, como todas as mídias, como tudo nessa vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Teve pessoas que fizeram coisas erradas, tendo acesso a determinado tipo de informação, que teve. Mas isso não é questão que é a mídia que ele está acessando ali, que é o jogo que ele está jogando, que é o causador desses problemas. Né? Eu acho que ali tem mais um problema que já existia antes, né? Já existia ali um problema que aconteceu com ele, um trauma, alguma coisa, né? Que ele acabou se estimulado, né? Por isso acabou usando essa mídia como uma forma de estímulo, né? Então o que acontece? Eu acho que tudo vem da questão dos pais, né? Se o pai ele é a pessoa que está mais próxima da criança hoje em dia. Nós estamos falando aqui de adolescentes e jovens, certo? O pai é o que está mais próximo. Se o pai vê, se é um pai que participa, um pai que tá ali, né, ciente da condição do filho, sabe que se o filho tem algum problema sério ali, que realmente o estímulo da imaginação pode causar algum problema sério para ele e para as outras pessoas. É o pai que tem que saber disso, certo? A pessoa, quando ela é adulta, né, ela provavelmente já chegou a um ponto que ela tá procurando alguma ajuda profissional para se resolver isso. Entendeu? Então, não tem como você falar que a culpa é de determinada mídia. Né? Eu acho que já existia um antecedente por trás disso aí, né, que fez que fosse estimulado por isso aí. Mas se nós fôssemos colocar a quantidade de pessoas que acabam sendo estimuladas a fazer uma coisa ruim, jogando alguma coisa, e as pessoas que fizeram coisas boas, eu acredito que deve ser 0,01%, eu estou falando ainda muito, né? De pessoas que fizeram coisas erradas comparada com pessoas que fizeram coisas boas. Então, quer dizer, um faz uma coisa errada, né? E aí todo ali o sistema, todo o filme, o jogo, a série é culpada por causa disso, né? Então é um absurdo a gente falar isso, né? Não faz o menor sentido. Do Tetris, Atari, Game Boy até o Play 4. Né? Na nossa época, nós tínhamos ali jogos evidentemente menos tecnológicos, mas que supriam, né, a ausência dos gráficos com histórias maravilhosas e uma dificuldade que era para a época intrigante. Né? Não havia internet e tudo era ali na raça. Né? Nós podemos citar ali os jogos da Sega, da Capcom, da Nintendo. Zelda, por exemplo, era um jogo gigantesco, enigmático, principalmente do Nintendo 64, né, que eu tive o prazer de ver seu irmão jogando, o Fabinho, né, e todo mundo ficava ali assistindo, né, porque não tinha revistinha, não tinha nada, né. E, entretanto, ao meu ver, né, com a tecnologia, né, evidente, gráficos muito bonitos, mas a dificuldade foi sendo substituída por jogos em que o próprio mecanismo te induz a fazer as coisas, né? O próprio RPG acabou perdendo um pouco de espaço para aquilo que nós chamamos de board game hoje, né? O que você achou da onde o jogo de videogame chegou e da onde o RPG desembocou com o board game?
Então, do game primeiro, que o game ele abrange um leque maior de pessoas, né? Vamos falar do game um pouco, né? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: não é que os jogos eles ficaram mais fáceis, eles ficaram com um enredo ali, uma história menos densa, menos profunda. Não é isso. É que o game hoje em dia, ele se ramificou para diversas áreas, diversos gêneros, diversos tipos de games. Tem pessoas que procuram games difíceis, existe games difíceis, tem pessoas que procuram games onde a história ali, a história é mais imersiva, ele procura uma história mais adulta, mais coesa, ele vai jogar aquele tipo de game. Tem o cara que procura games de ação, então ele vai só dar tiro, porrada e bomba para todo lado. Tem o cara que procura gráficos incríveis, ele vai jogar um jogo com gráficos incríveis. Então, se criaram vários estilos de jogos diferentes. E geralmente os jogos que são, que tem um conteúdo mais denso, que tem um conteúdo mais adulto, que tem um conteúdo mais profissional, vamos dizer assim, mas nem profissional, todos os jogos são, dependendo da área que ele está, ele é um jogo muito profissional, mas dentro da questão de game, de game em si, existem jogos que são mais artísticos, são coisas voltadas para um público seleto ali. Então ali você vai ter um jogo dentro de um determinado tema e que ele vai ser muito bom naquilo que ele se presta a fazer. Não é que os jogos hoje em dia ficaram mais fáceis, ficaram mais difíceis, é que eles têm diversas ramificações. Então, como existem milhares, existem os jogos indies, que são feitos por desenvolvedoras menores, eu mesmo já criei alguns, Então, esses jogos, eles abrangem jogadores diferentes. Então, não tem como a gente comparar com o que a gente tinha na década de 80, na década de 90, em questão de videogame, porque a quantidade de jogos eram poucas e todo mundo jogava tudo. O meu irmão ele não tinha critério, ele ia lá, ele jogava o Sonic, ele jogava o Zelda, ele jogava aqueles joguinhos de corrida, qualquer coisa que colocasse na frente dele, ele jogava. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem diversos públicos. Tem youtubers que só faz live de jogo de RPG, tem youtuber que só faz live de jogo de corrida. Então nós temos diversos públicos dentro do universo do videogame. Então, você vai existir jogos difíceis, ou existir jogos fáceis. Não existe mais... essa questão nunca deixou de existir. Existem esses jogos ainda. Só que eles têm ramificações diferentes. Tem milhares de opções. É isso que acontece com o game. A questão do RPG, ela é outra. A questão do RPG, o RPG ele já começou a perder um pouco de espaço para o board game por dois problemas. Tempo. Hoje em dia as pessoas têm menos tempo para sentar, para ler um livro de 300 páginas, 400 páginas, entender as regras. E não é um livro só que você vai ler. Você vai ler uns 2 ou 3. Para jogar Dungeons & Dragons, o mestre precisa ler livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros. Ele precisa ter pelo menos esses 3. Aí, se ele for adotar um cenário, ele ainda vai ter que ler o livro do cenário. Se ele for jogar uma campanha, ele vai ter que ler o livro da campanha, como no quinta edição. Então, é muito tempo que você gasta. Então, o que acontece? O board game ele veio com uma outra ideia. Ele veio assim: eu vou te dar um livro, vou te dar regras densas, regras boas, com uma menor quantidade de páginas para você ler, certo? Não existe a necessidade de mestre e você joga a hora que você quiser, certo? Você não precisa esperar teu mestre ler os livros, teu mestre produzir a aventura para você jogar. Você reúne teus amigos e joga. É uma mistura de jogo de tabuleiro antigo que a gente jogava, lá o War, Jogo da Vida, com o RPG. Então o que acontece? Ele começou a se popularizar. Ele começou a tomar o lugar do RPG pela facilidade com que os jogadores tinham acesso àquele jogo. Eles podiam jogar mais rápido, na hora que eles quisessem. E aí surgiu essa comparação, essa substituição de alguns jogadores de RPG preferirem o board game do que o RPG. E você se considera um jogador saudosista ou você se adaptou plenamente a essa transição para o digital
do RPG, no caso, na atualidade? Eu me considero um jogador atualizado, né? Eu acredito que as ferramentas digitais que vieram hoje vieram para ajudar, principalmente no processo de tempo, de construção de histórias, construção de cenários, de aventuras, né? A facilidade com que nós lemos. Eu sempre fui assim, né? Eu criava minhas aventuras escrevendo nos cadernos com uma caneta vermelha, uma azul e uma verde, e escrevendo e colocando. Comecei assim. Aí o que aconteceu? Veio os computadores. O que eu comecei a fazer? Comprei um computador, comecei a escrever no Word, muito mais fácil. Apagava, não precisava arrancar a página e escrever tudo de novo, né? Melhorou o meu processo de desenvolvimento. Eu conseguia escrever as aventuras mais rápido. Depois veio o quê? Veio o laptop. O laptop fez com que fez o quê? Fez com que eu abandonasse a parte de imprimir as minhas aventuras para que eu levasse já o computador com todos os livros dentro, sem precisar levar aquela tonelada de livro, dentro do computador, e aí eu ia acessando aquilo ali, a aventura ia rolando no laptop. Depois a coisa ficou melhor ainda, veio o tablet, ficou mais fácil. Então eu levo o tablet, só um tabletzinho ali já supre todas as necessidades que eu preciso para mestrar, só preciso dos dados, né, para mestrar um RPG hoje em dia, né, numa mesa real, né, sem ser virtual, né. E depois disso aí começaram a vir os VTTs, são os Virtual Tabletops, que nos levou a um outro patamar. Hoje em dia nós conseguimos criar uma mesa com jogadores fora do Brasil, com jogadores em outros estados, jogadores que estão próximos, amigos nossos que não tem tempo de a gente se reunir para jogar, aí todo mundo se reúne e joga, você entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa atualizada, então eu acredito que eu sou um jogador de RPG que, embora eu tenha começado lá atrás, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, né, em relação a você proporcionar uma história, né, mais imersiva possível, né, e com maior capacidade de atender todo mundo que está envolvido ali, né? As comunidades hoje em dia são gigantescas. Hoje em dia, se eu chego no Facebook lá e falo, olha, estou montando uma mesa assim, 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 aparece 100, 200 pessoas querendo jogar. Coisa que na década de 90 eu tinha que fazer uma peregrinação para encontrar alguém que jogava RPG. Então, para mim, a tecnologia veio para somar com o RPG, não para subtrair, né? A única questão que sobra, que o RPG, o VTT, o Virtual Tabletop, né, os jogos online nunca vão resolver, é a questão da empatia, tá? O vínculo que você forma com um jogador na mesa presencial não é o mesmo vínculo que você forma com um jogador online, que você conheceu num fórum aí, num Facebook da vida, sabe? Porque aquilo, quando um jogador virtual ele te enche o saco, o mestre vai lá e expulsa ele da sala e nunca mais vê. Não existe esse contato pessoal, sabe? Então é mais e volta naquela questão do conflito. Você evita conflitos com o RPG virtual. Porque aconteceu algum problema, você vai embora, você larga ali, desconecta, acabou. Aquele teu amigo, você só vai ver ele nas horas boas. Você vai ver ali na hora que você está jogando. Ele começou a fazer um problema, ele sai da mesa e vai embora, você não está nem aí. Você não cria um vínculo com aquela pessoa, você não cria uma amizade. Por mais que você veja aquela pessoa todas as sessões, você conheça ela virtualmente, dificilmente isso vai para a vida real. E aí isso se perde uma grande parte do que é o RPG de verdade. Eu tenho amigos até hoje que foram feitos, né, com o RPG. Embora o Rafael seja um primo meu, né, a gente teve muito contato, mais contato, né, se aproximou mais por causa do RPG. E no RPG pessoal, não tem como eu chegar pro cara e expulsar ele de casa. Isso aí seria uma atitude que você não tomaria na vida real, certo? Você teria que enfrentar o cara e falar, olha, você está causando demais, vou ter que pedir para você sair de casa, sabe? Existiria ali um constrangimento, coisa que você não tem, você não cria essa empatia com a pessoa. Essa é a grande dificuldade que as pessoas têm, né, de entender que existe essa possibilidade de você criar uma empatia dessa numa mídia virtual, mas que isso não acaba não acontecendo. E isso não é problema só do RPG. Qualquer ferramenta social que a gente tem hoje em dia, né, a gente não cria vínculos em ferramentas sociais, né?
Eu acho que isso se perdeu no RPG e eu acredito que vai ser muito difícil a gente conseguir recuperar isso aí. Nos anos 80, né, havia ali a demonização do RPG por parte dos pais, né, pelo completo desconhecimento. Nos anos 90, nós tivemos ali acusações do RPG de promover violência, né, de fatos que aconteceram, que nós já conversamos aqui, mas hoje, com o VTT, ou com outros tipos de RPG, existe algum problema, né? Qual é a bola da vez, né, hoje, com essa sociedade de cancelamentos, né, de outras coisas? Qual é a bola da vez agora para o RPG resolver? Uma coisa que a gente não tinha na nossa época, isso nunca existiu, o que existe hoje, é a questão de gênero, né? Eu mesmo já joguei com personagens femininos, eu como mestre interpreto todo tipo de personagem, né? Personagens homossexuais, personagens femininos, personagens masculinos, né? Personagens com problemas mentais, eu tenho que interpretar todos os personagens que não são dos jogadores. Isso nunca foi um problema para o RPG. O jogador ele entrava na mesa e falava, eu já quero fazer uma mina, tal, que é assim, que deixa de ser e tal. A gente não tinha problema com isso. A gente não tinha problema. Mas hoje em dia, essas coisas, né, esses comportamentos politicamente corretos começaram a se tornar um problema dentro do RPG, né? Porque essa política do cancelamento, né, essa ideia do cancelamento, o cara, ele começa numa mesa, né? Vamos dar um exemplo. Começa numa mesa. Um mestre que não quer narrar situações de envolvimento, de romance, de coisas desse tipo. Porque ali não é... Por mais que você possa fazer tudo dentro do RPG, ali não é um lugar para você desenvolver essas simulações românticas, sabe? Ali é uma aventura que você vai ver, uma coisa, uma história, né? Como é que eu posso dizer ali? Você vai abordar outros problemas, né, sociais, né? Não que você não possa abordar, né, esses tipos de problemas, mas às vezes isso vai muito do mestre. Então, às vezes o mestre ele fala, cara, eu não quero abordar essas situações feministas, essa situação. Eu não quero ter uma opinião política a respeito de determinada coisa, uma opinião político-social a respeito de determinada coisa. E aí o que acontece? O jogador não satisfeito em sair da mesa do mestre, ele começa a cancelar o mestre. Cancelar quer dizer o quê? Não joga esse cara aí é homofóbico, esse cara aí ele tem preconceito a respeito de alguma coisa, esse cara não sei o quê. E às vezes nem é isso, às vezes é que o mestre, ele simplesmente não quer mestrar aquilo. Ele não quer que a aventura dele vá para aquele lado. Ele faz uma aventura que tem a ver com dragões, com magia, de repente o cara começa a entrar numa situação ali do envolvimento, do relacionamento de um personagem com o outro, e não é ali o que ele quer fazer, não é o que ele quer mestrar. Entendeu? E aí a pessoa se sente ofendida, porque não foi abordado, que o mestre não quis abordar aquilo lá. Então, assim, eu concordo que a gente tem que ter, né, essa consciência, né, de gênero, essa consciência racial. Isso é importantíssimo, gente, é importantíssimo. Não estou dizendo que não é importante, né? Mas a gente não pode esquecer que ali é um jogo, né? Aquilo ali é um jogo, a gente vai ali para se divertir. Se você não se divertiu ali jogando aquilo ali, sai, cara. Vai procurar quem faz. Hoje em dia, o que não falta é todo tipo de pessoa jogando. Você vai encontrar um mestre que tem a ver com você. Se você ficar fazendo protesto em Facebook, protesto em Instagram, falando mal de determinada pessoa, sabe? Isso pode causar problemas sérios para aquela pessoa. Por causa de um jogo, gente. Sabe? Então eu acredito que esse é o maior problema hoje em dia, né? É a pessoa querer levar ali ideologia para uma brincadeira, certo? Para uma coisa que você está ali para se divertir, para passar um tempo, né? Então eu acredito que você quer isso aí, vai procurar gente que quer. Tem gente que quer fazer, que está nessa mesma onda que você, tá? Mas não é uma questão de você achar que por causa disso o mestre ele tá sendo homofóbico, ele tá sendo... Não, simplesmente ele não quer aquilo na aventura dele. Vocês estão entendendo? Então esse eu acredito que seja o maior problema de hoje em dia, é levar ideologia para dentro de um jogo onde a gente vai se divertir. Basicamente polarizaram
né? Essa polarização que nós estamos vivendo veio para dentro do jogo, né? E às vezes pode até ser uma questão de reflexo social, né? Então o jovem ele quer se expressar de alguma forma, né? Ele quer saber se aquilo que está acontecendo é normal e é normal, né? E muitas vezes aquilo que ele não pode fazer na vida real ele tenta expressar num jogo de RPG. E aí há toda uma incompreensão e uma dificuldade de lidar também, porque, né, mestres de RPG não são psicólogos, né? Então seria mais ou menos dentro dessa pegada que as coisas elas estão sendo totalmente polarizadas, né? Enfim, né? Bom, além de designer de games, você também é professor da rede Objetivo, né? E lá sei que você exerce também um trabalho fantástico, né, com a área de robótica, invejável, inclusive. Gostaria que você contasse um pouco sobre as suas conquistas, né, junto com seus alunos, suas equipes, né, nessa modalidade, né, de robótica que também é muito interessante. Dentro do objetivo, além das aulas, né, curriculares, né, a gente, né, as aulas que estão dentro da grade curricular, né, do objetivo, que eu também dou aulas dentro da grade, eu também sou técnico, né, e professor de duas modalidades olímpicas dentro do Brasil e internacional, né, que é a OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática, e a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, né. Graças a Deus aí, esse ano nós tivemos, dentro da UBI, tivemos muitas medalhas de ouro aí, alunos que passaram por mim, né? Nós somos uma equipe, né, de professores que dão essas aulas de programação, né, dentro da UBI. Então, graças a Deus, passaram, né, por mim, passaram pelos outros professores e conseguiram aí grandes vitórias. Aí tivemos 43 medalhas de ouro aí no Brasil, no sistema objetivo. Graças a Deus, tivemos se eu não estou enganado, foram 60 medalhas de prata, 30 de bronze, se eu não estou enganado. Então, enfim, o objetivo é como escola, né, conquistou aí, acho que o primeiro lugar, né, de quantidade de medalhas dentro dessa Olimpíada, né, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, que nada mais é do que uma Olimpíada voltada à programação. Né, e isso me deixa muito feliz, né, porque eu faço parte desse time. É um negócio que me deixa muito feliz por isso, né, por esses alunos aí. E eu tenho minhas outras 3 equipes de OBR, que graças a Deus, no ano passado, foram campeãs mundiais de robótica, campeãs nacionais de robótica, né? Duas ficaram em primeiro lugar e uma em terceiro lugar, né? Uma como melhor programação, né? A outra como melhor desenvolvimento, né, do chassi do robô, e a terceira como melhor equipe, né, melhor equipe de robótica, né. Isso foi uma grande vitória para mim, né. Eu fiquei muito feliz com esses resultados e espero que esse ano aqui a gente consiga repetir aí essa conquista e conquistar ainda mais, né. Rogério Gouveia Júnior, nós estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer muito a sua participação e deixar também este espaço livre para você poder passar o seu contato, falar de algum projeto de RPG que você tenha e também fazer as suas considerações finais. Eu só quero agradecer aí, Rafael, né, pela presença. Muito obrigado por ter me chamado aí. Eu não tenho, dentro do universo do RPG ali, né, eu não tenho nenhum livro de RPG muito significativo, embora tenha escrito um, né, não tenho nenhum livro muito significativo dentro do universo do RPG, mas eu posso dizer que eu fiz parte do RPG do Brasil, né, eu estava lá, eu conheci o pessoal que hoje em dia publica coisa dentro do RPG, né, que trouxe o RPG para o brasileiro, né, que traduziu um monte de coisa, né, o pessoal da Forbidden Planet, o pessoal da Devir Livraria, né, no qual eu participava bastante lá, né, então eu conheci, né, eu tive com todo esse pessoal aí, fiz parte da história, né, conheci eles, brinquei com eles, participei das primeiras convenções de RPG, né, no Brasil, assim, então eu posso dizer com certeza aí que eu contribuí, eu fiz parte de tudo isso aí que é o RPG hoje, né.
E dizer que logo mais, também, né, é um dos meus projetos, está um pouco ainda distante, é um dos meus projetos fazer um canal, inclusive vou até convidar você também, né, um canal de jogo de RPG mesmo, né, que a gente vai ali mestrar as nossas aventuras ali, né, para o pessoal poder assistir a gente mestrando ali, né, vendo como é que a gente joga, né, vou usar ali um sistema bem legal de VTT, né, que é o Foundry, que, na minha opinião, embora recente, saiu agora no ano passado, é um dos melhores sistemas aí que nós temos atualmente de tabletop virtual, né? E eu acredito que vai ser bem legal. Vai chamar, eu não quero falar nada para não dar spoiler, né? Mas vai chamar a atenção bastante dos jogadores antigos de RPG, vai chamar bastante atenção essa história que eu estou desenvolvendo, além de chamar a atenção de outras pessoas que curtiram outras mídias aí dos anos 80, né? Então eu acredito que vai ser legal, né? Quem quiser me procurar lá no Facebook, quiser que eu responda alguma pergunta, quiser falar, quiser convidar para um jogo, eu sou uma pessoa bem, como posso dizer, bem atarefada, né? Bem, o meu trabalho aí ocupa grande parte do meu tempo, né? Inclusive a gente está até tentando jogar uma aventura aí, eu, o Rafael aí, os nossos amigos, mas está difícil, questão de tempo, né? Mas se a pessoa tiver paciência, eu posso responder, posso até às vezes participar de um jogo, né? Eu acho que vai ser, né, não vou deixar de responder assim. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Me procura lá no Facebook, Rogério Gouveia, Gouveia, né, que você me encontra lá facinho, beleza? É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um programa Peripatéticos, aqui pela Estilo Web Rádio e também pela Rádio Cantareira. E voltamos na semana que vem com outro entrevistado. E ao Rogério, meus agradecimentos. E com certeza farei parte desse projeto. Como qualquer projeto que você me chame, eu estou dentro sem ver de antemão. Valeu, Rafa. Muito prazer em estar aqui, cara. Valeu mesmo. Beleza? Até mais. Valeu. Até mais. Brigadão. Tchau.